Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato para a gente fazer mais uma prévia tática da Copa do Mundo. Hoje de Inglaterra e França, um jogo que o mundo espera para assistir nas quartas de final, para a gente conhecer a segunda semifinal. A primeira foi definida a Argentina contra a Croácia. Deixe seu like se você gosta desse conteúdo, deixe seus comentários, suas opiniões. É muito importante para mim ver seus comentários, ver suas opiniões, concordando, discordando, para bater esse papo legal, né? A Inglaterra tem um peso muito grande nesse jogo. Antes de entrar na parte de campo, falar um pouquinho do que representa esse jogo, né? A Inglaterra vive um momento onde a Copa do Mundo é importante, né? O país está vivendo algumas crises, principalmente na questão da inflação. O Southgate fala muito em levar felicidade ao povo, pelos momentos de dificuldade, né? Trocas de primeiro-ministro, o país tentando se acertar. E tem também o peso histórico de, desde 66, a Inglaterra não vencer um grande adversário, um time de alto gabarito num mata-mata de Copa. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E a chance é essa agora, né? O time bateu a Argentina e bateu Portugal antes de bater a Alemanha na final em 66. Foi uma baita campanha, até porque Portugal é um dos melhores times daquela Copa. E agora a Inglaterra tem essa chance. Ela bateu na trave tantas vezes. Se a gente for pegar a história, né? Em 1970 foi um grande jogo com a Alemanha, ela bateu na trave. Em 82 era grupo, mas ela perdeu a chance de ir para a semifinal também, empatando o jogo com a Espanha. Em 86 teve aquele jogo com a Argentina, histórico. Em 90, os pênaltis contra a Alemanha. Depois, em 98, um jogaço contra a Argentina, onde ela perde nos pênaltis também. Em 2002, ela sai na frente contra o Brasil. Ela perde nos pênaltis para Portugal. Perde para a Alemanha no jogo lá do gol polêmico em 2010. Então, assim, esses jogos contra grandes adversários, se a gente for pegar um retrospecto, a Inglaterra, com exceção de 2010, que acabou virando uma goleada, ela fica sempre no quase, no por pouco. E agora ela tem a chance, com essa geração incrível, com esse time que está aprendendo a vencer, a chegar longe nas grandes competições, a quebrar esse tabu. E a França tem aí a oportunidade de consolidar o time, né? de bater o grande rival e consolidar aí esse time em mais uma semifinal de uma Copa do Mundo, que seria assim histórico, né? Só 2 vezes na história uma seleção conseguiu ganhar 2 vezes seguidas a Copa do Mundo. Então, todo esse peso, tudo está em jogo. E uma coisa que eu queria falar, que eu não vi ninguém falar ainda, é como esse confronto estava sendo ensaiado, namorado, e não acontecia, né? Porque na Euro de 2016, a Inglaterra perde para a Islândia, né? O último torneio antes do Southgate assumir. E ela cruzaria com a França na fase seguinte, nas quartas. Em 2018, na Copa, a Inglaterra perde para a Croácia na semifinal e não tem a final contra a França. E na Euro de 2020, que foi em 2021, a Inglaterra acaba não conseguindo enfrentar a França de novo. E aí ela vai para a final e a França não. Então é impressionante esse tipo de coisas que aconteceram, mas agora sim esse confronto saiu. A Inglaterra teve um jogo contra a Senegal onde ela sofreu um pouquinho, né, principalmente com os erros de passe do Maguire, até abrir o placar, mas depois que abriu o placar, o jogo ficou muito favorável. Ficou extremamente favorável para a seleção inglesa. Então, assim, você dá o contra-ataque para a Inglaterra, você dá espaço para a Inglaterra jogar, a inteligência de jogo de Bellingham, de Kane, de Foden, de Saka, até mesmo do Henderson, que é tão contestado, né, é muito grande. Caras, alguns experientes, outros talentos assim, que com a bola no pé e espaço para jogar, é muito difícil de defender. A França, por outro lado, ela sofreu um pouco contra a Polônia, porque a Polônia teve a bola, né? A França ela marca uma meia pressão, o trio da frente, Griezmann, Giroud, Mbappé, ele não pressiona tanto, não sufoca tanto o adversário, até para se preservar um pouco mais. Até o Griezmann está marcando um pouco mais essa Copa, mas não é tanto a dele. Ele roubou algumas bolas importantes, né, contra a Dinamarca, contra a Polônia, mas não é tanto a dele. E a gente está vendo uma França que marca mais na meia pressão. Às vezes o Tchouaméni tem que romper a linha e tentar roubar a bola lá na frente para tentar surpreender.
E com isso a Polônia teve mais a bola, então a França teve mais dificuldade, né? Até o Mbappé achar aquele gol. E você pegando a imagem do gol para ver com atenção, o gol sai no final do primeiro tempo porque o Mbappé domina. E aí o zagueiro que estava fazendo ali a marcação do espaço do Giroud, ele sai da linha dele para romper e tentar impedir o Mbappé. Porque se você dá espaço para o Mbappé na média distância, ele pode bater para o gol e fazer o gol. Então ele vai, fecha o espaço do Mbappé, só que ele abre um corredor onde o Giroud entra e aí o Giroud finaliza e bota na rede. Então, assim, é um time que te deixa com a bola, mas se você der o mínimo espaço, ele te castiga. Então vai ser um grande jogo, né? Então vamos olhar o campinho primeiro da Inglaterra para a gente tentar entender um pouco o que cada time pode apresentar. Eu acho que a Inglaterra ela tem uma característica importante do elenco, né? E o time provavelmente não deve mudar muito disso aqui. O Pickford do goleiro, o Walker está sendo falado a semana inteira que o Walker é o homem a parar o Mbappé. E acho que essa é a grande chave, uma das grandes chaves táticas do jogo. A zaga Stones e Maguire, o Shaw na lateral esquerda, o meio-campo. Eu imagino que do meio para frente vai se manter esse time, tá? Porque o time encaixou assim. É inegável que com o Henderson fazendo o trabalho de pressão de marcação e ao lado do Rice, o Bellingham fica menos sobrecarregado e aí ele pode ser mais criativo. E a Inglaterra ganha 2 jogadores ali com capacidade de pressão, de marcação no meio campo. Que para você ter um ataque com a habilidade que tem os 4 da frente, o Bellingham, o Saka, o Kane e o Foden, você precisa ter uma sustentação defensiva. E a entrada do Henderson, apesar do Henderson não ser mais aquele grande jogador que já foi, ajuda, né? O ideal seria que fosse o Calvin Phillips esse homem, só que como o Phillips não estava jogando com o Guardiola e ainda estava voltando de lesão, ele entra no finalzinho dos jogos, eu não acho que o Southgate comece com o Phillips, eu acho que ele vai manter o Henderson, até porque a harmonia do elenco está muito boa, né? O Henderson está com uma relação muito boa de amizade com o Bellingham, então o astral está muito bom. Então acho que o Phillips pode ser uma alternativa para depois, não para início do jogo. E eu acho que o trio vai ser esse mesmo do ataque, né? E aí, colocando o Saka em questão, o Saka é muito importante porque ele vai ter uma função muito defensiva, porque o Saka ele é o cara que vai acompanhar o Theo Hernandes. Claro que você tem o Henderson que pode ajudar aqui também, né? Esse sistema defensivo, ó, vamos dar uma olhada aqui no campinho da França, que aí a gente pode ver que a França é um time que ataca muito pelo lado esquerdo. O mapa de calor da França ele é muito voltado pelo lado esquerdo, né? O Mbappé joga muito aberto e o Theo Hernandes é muito ofensivo, enquanto que o Julius Koundé é um lateral defensivo, que não vai subir. Então, o que a gente tem dos 4 laterais que vão jogar o jogo, os 2 da Inglaterra e os 2 da França, a única variável é o Theo Hernandes, é o único que vai subir e vai subir muito. Os outros 3 são jogadores mais defensivos, né? O Shaw na Inglaterra ele só sobe numa situação de puro controle. O time tá com a bola, ele vai subir. Agora, como ele deve enfrentar o Dembélé, caso a França mantenha esse time, acho que deva manter, não tem muito por que mudar, né? Ele vai ficar ali mais preso até para não ter uma situação como a gente falou contra Senegal, né? De ele ser pego nas costas e aí o Dembélé botar velocidade para cima do Maguire, o que não seria nada inteligente na parte da Inglaterra. Então a França ela vai jogar muito em cima do Mbappé. Vocês que estão assistindo os jogos da França com certeza já perceberam que o Pamecano pega a bola para construir, zagueiro construtor. Ele vê condição, lança no Mbappé. O Tchouaméni pega a bola numa retomada de bola ou numa construção, procura o Mbappé. Para o Mbappé dar sequência na jogada, né? Caso não dê certo, aí a jogada segue com o Griezmann e o Griezmann tenta dar o ritmo da jogada e com certeza a Inglaterra vai tentar pressionar, tem jogadores para isso, para tentar impedir que a França tenha facilidade de fazer esses mecanismos, até para virar mais ligações diretas no Giroud, ou então uma saída mais com o Rabiot, que é um jogador que tem menos criatividade, que você pode tentar um desarme de forma mais fácil, até mesmo o Dembélé, que pode tentar muito contra um, e aí tem mais dificuldade de criar como o Griezmann e como o Mbappé, né? Mas eu acho que a chave está aqui, né?
O Mbappé, ele está jogando totalmente aberto e o Theo é um jogador de muita velocidade. Então o Saka vai ter que acompanhar, voltar para poder ajudar o Walker. Porque o Walker vai precisar de ajuda. O Walker é um cara muito rápido e ele tem muitas condições de dificultar a vida do Mbappé. Mas ninguém marca o Mbappé sozinho. Você tem que ter um sistema. Você vai ter o Stones para ajudar muitas vezes numa cobertura na sobra. Muitas vezes o Henderson vai encorpar o setor ali para diminuir o espaço. E o Saka é fundamental para impedir a chegada do Theo ali nessa dobra de ataque. E aí vem uma vantagem da Inglaterra, né? Que a Inglaterra ela tem o Marcus Rashford como uma opção de banco do Saka. Então, o que eu imagino que o Southgate pode estar tendo como um plano para esse jogo? Você usa o Saka com muita intensidade para atacar o lado do Theo Hernandes, que é um cara mais ofensivo que defensivo, e para acompanhar quando o Theo subir. Quando o Saka estiver cansado, que nem ele se mostrou cansado contra o Robinson no jogo dos Estados Unidos, você troca e põe o Rashford. Porque aí, pensando numa batalha mais longa, num jogo que pode se estender na prorrogação, ou então, mesmo dentro dos 90 minutos, um jogo que deve ser decidido só no final, você ter o Rashford, você faz mais ou menos a mesma função, porque o Rashford consegue voltar para defender e atacar com mais intensidade, com vigor físico, sequinho, vindo do banco, e a França só tem o Theo, a França não tem outro lateral. Então o Theo Hernandes talvez ele tenha que enfrentar dois jogadores que corram muito por aquele setor, e cada um no momento, e talvez numa possível prorrogação ao final de jogo ele sinta isso. Então a Inglaterra tem esse trunfo, e a Inglaterra tem outros trunfos no banco, né? Enquanto a França tem poucos jogadores do meio para frente para mudar o jogo ou para manter o mesmo nível do time titular, a França tem poucos jogadores que possam fazer isso, né? Para entrar. E talvez o único que possa manter o nível do seu titular da mesma forma seja o Coman na vaga do Dembélé. De restante, o nível vai cair muito. Por sua vez, a Inglaterra ela tem a opção do Mason Mount como meia criativo, para mudar talvez um pouco o jeito de jogar. Ela tem o Jack Grealish, que é um cara contestado, mas é um cara que consegue reter a bola. Se você precisa de uma situação de reter a bola na ponta, de segurar mais o jogo, de cavar faltas, o Grealish é um cara para isso. A Inglaterra ela pode mudar o esquema para 3 zagueiros e colocar, numa situação defensiva de linha de 5, colocar o Trippier para deixar a defesa ainda mais fechada e se defender numa situação de final de jogo, para o Mbappé ter mais um jogador para driblar antes de finalizar, ter o Trippier e o Walker para enfrentar, ou a Inglaterra pode colocar numa situação de estar perdendo o jogo o Alexander-Arnold. Num sistema de 3 zagueiros, você deixa o Walker como um zagueiro aberto pela direita para marcar o Mbappé e libera o Alexander-Arnold para tentar empatar o jogo, para tentar uma situação de cruzamento, um cara que bate falta, cruza, faz lançamento, tem chegada no ataque. E fora também o Sterling, que é uma opção também, o Callum Wilson, que é um jogador comum, mas ele muda a característica do ataque, porque ele é um atacante de abafa. Você pode pôr ele e o Harry Kane dentro da área, numa situação de fim de jogo, e cruzar a bola na área. Enfim, eu acho que a França tem condições de ganhar o jogo, tem um time muito forte, muito sólido, mas a Inglaterra ela tem mais opções pensando numa batalha longa, num jogo longo, para mudar o jogo. Agora, se o Deschamps vai deixar essa diferença acontecer, se o Southgate vai saber aproveitar, isso é no jogo. Mas, assim, eu acho que, dito tudo isso, é um duelo sem favorito. Vamos ver como vai ser esse duelo Mbappé e Walker. Eu acho que não dá para marcar o Mbappé sozinho. Você pode ter um jogador rápido que dificulte o Mbappé de jogar. Na perseguição, ali, num eventual contra-ataque, você tem um cara que consiga acompanhar ele na velocidade e dificultar. Mas em várias situações, quando ele corta para dentro, estica a perna, vai fazer um passe, ou então vai fazer a batida, você precisa ter cobertura. A Inglaterra diz que está estudando há muito tempo isso. Então vamos ver como o Mbappé vai jogar, que tipo de ajuda ele vai ter do Theo e do Griezmann e do Giroud, que é um cara muito importante para o jogo dele. Vamos ver quem vai sair melhor. Eu sei que o jogo vai ser muito bom, vai ser um daqueles jogos que a gente vai lembrar para sempre, aconteça o que acontecer. Então vale muito a pena se preparar para assistir.
Deixe seu like se gostou, deixe suas opiniões, o que você acha, você acha que faltou alguma coisa, se discorda, concorda, deixe sua opinião e a gente vai se falando. Aquele abraço e até a próxima.